Amados, a paz do Senhor, tudo bom? Gostaria de transmitir a mensagem da parte do Senhor para todos vocês. A mensagem se encontra no livro de Josué, capítulo de número 6, versículo de número 2 e o versículo de número 20. Josué, capítulo de número 6, versículo de número 2 e versículo de número 20. Diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Versículo de número 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração esta tarde, enquanto eu estava orando, tem por tema: conquiste aquilo que Deus já te deu. É um tema muito maravilhoso, um tema muito forte que eu fiquei maravilhado enquanto eu estava orando. Nós vamos falar de uma promessa que Deus fez e também vamos falar do cumprimento desta promessa. Eu acho interessante a história de Israel, que começou desde Abraão, quando Deus fez a promessa para Abraão. No capítulo de número 15, versículo de número 5 do livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus chama Abraão para fora de sua tenda e mostra a Abraão o céu, e mostra o céu cheio de estrelas, e fala para Abraão: Abraão, conte as estrelas, se é que as pode contar. A sua descendência será tão numerosa como este céu que está cheio de estrelas. E nós vamos ver que isso foi se cumprindo, até que o povo de Deus se encontrava no Egito, porque na terra em que eles viviam houve uma grande fome e eles tiveram que se refugiar para o Egito. Só que enquanto eles estavam morando no Egito, a Bíblia diz no início, no capítulo 1 de Êxodo, que Israel estava se tornando tão numerosa que os egípcios ficaram com medo de acontecer alguma guerra e eles se juntarem aos inimigos e lutar contra os egípcios. Por isso, o faraó quis escravizar o povo de Deus, quis escravizar Israel, sem saber que Deus havia prometido para Abraão que não importa o que acontecesse, a descendência dele iria crescer. Só que alguns dizem que por volta de aproximadamente 400 anos, outros dizem um pouco mais de 400 anos, o povo de Deus, Israel, sofreu na escravidão do Egito. Sofreu aflição, o povo clamava por Deus. E eu acho interessante que quando o povo caiu em si e lembrou que eles tinham uma promessa, lembrou de Deus, eles começaram a clamar. E quando eles começam a clamar, a Bíblia diz que Deus lembra da promessa que havia feito para Abraão, da sua descendência, que iria se tornar numerosa, e que quem o amaldiçoasse, Deus também o amaldiçoaria, e quem os abençoasse, Deus também os abençoaria. E eu acho interessante que Deus, quando agora vê o seu povo clamando, Deus, quando vê o seu povo sofrendo, Deus, quando vê o seu povo de coração quebrantado, de coração sincero na tua presença, querendo ser liberto, querendo uma liberdade, Deus começa a planejar algo. Deus começa agora a olhar para a vida de Moisés, que ainda nem havia nascido quando o seu povo estava clamando. E aí Moisés nasce no capítulo de número 2 de Êxodo. Deus começa a guardar Moisés, Deus começa a proteger Moisés, criando um grande plano para poder tirar o seu povo da escravidão, criando um grande plano, um grande e maravilhoso plano para tirar o seu povo do sofrimento, para poder começar a cumprir a promessa que ele havia feito para Abraão. Então nós vamos ver que Moisés ele cresce. Eu não quero parar na história de Moisés, porque eu quero chegar na conclusão da mensagem. Moisés ele cresce e Deus o protegendo, Deus o ensinando, Deus o capacitando para poder liderar o seu povo no deserto. E nós vamos ver que no livro de Êxodo, capítulo 3, 4, 5, 6, até o 12, é Deus tentando tirar o povo do Egito e Faraó resistindo. Deus envia pragas, Deus envia morte ao Egito para que os egípcios liberassem o seu povo, para que o seu povo fosse para o deserto e o adorasse.
Bendito é o nome do Senhor. Então nós vamos ver que aqui Deus está começando a cumprir a promessa que havia feito para Abraão. Então, com algum custo, com muitas tentativas, Deus conseguiu tirar o seu povo do Egito. A Bíblia diz que com mão forte Deus tirou o teu povo do Egito, do sofrimento, da escravidão. Então nós vamos ver uma coisa que eu acho interessante e eu fico alegre com isso, é quando o povo de Deus, Israel, os hebreus, eles chegam de frente ao mar. Quando eles chegam de frente ao Mar Vermelho, nós vamos ver que agora eles se deparam com o mar, não tinha uma estrada, não tinha um trilho, não tinha um caminho para eles passar, e eles tinham que seguir viagem, eles tinham que ir para mais longe, para onde Deus havia mandado eles ir. E nós vamos ver na palavra do Senhor que Faraó, ele se arrependeu de ter deixado o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, ir embora. E então ele fica com raiva daquilo ter acontecido e vai atrás do povo de Deus. E eu acho interessante que quando eles começam a se aproximar do povo de Deus, agora nós vemos o povo de Israel encurralado. Nós vemos que ele, de um lado tem o mar e do outro lado tem o inimigo, o povo egípcio. E nós vamos ver que aparentemente nos olhos humanos não há escapatória, não há para onde fugir, não há um escape. Então o povo começa a reclamar, o povo começa a perguntar: Moisés, nos trouxe até aqui para que a gente morramos aqui? E aí Moisés começa a falar com Deus. Deus então abre o Mar Vermelho para o povo passar. E um detalhe que eu acho interessante, que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, é que não havia para onde correr, não havia para onde fugir, e Deus abre um caminho no meio do mar. E nós sabemos que existe um só caminho, existe só um caminho. No capítulo de número 14 do livro de João, nós vamos ver que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora Israel está se deparando com um caminho no meio do mar, e atrás deles o inimigo. Eu entendo que o Senhor fez isso porque Deus, ele abre um caminho para nós passar. Só que atrás tem um inimigo. Tem muitas pessoas que estão no pecado, tem muitas pessoas que estão sofrendo nas mãos do inimigo, mas mesmo assim tem medo de desistir desta vida de pecado, tem medo de se afastar e sofrer as consequências. E o Senhor nos dá o direito de escolha. Você tem o direito de voltar para a escravidão, ou você tem o direito de seguir o caminho da vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Você tem o direito de escolha, de voltar para o pecado, de voltar para o sofrimento. Você tem o direito de voltar para aquele lugar que você chorava, para aquele lugar que você sentia um vazio dentro de você e nada resolvia. Ou você tem o direito de escolher também seguir o caminho que Deus abriu para você seguir o propósito que Deus determinou para você, seguir a promessa que Deus prometeu para você. Cabe a nós escolher voltar para a escravidão, voltar para o sofrimento, voltar para o mundo de miséria, ou continuar trilhando os caminhos que o Senhor abriu para nós seguir. E nós vamos ver que o povo de Israel, eles escolheram seguir o caminho com muito medo e com grande alegria também. Eles seguiram o caminho que Deus abriu no meio do mar. E quando eles chegaram do outro lado, eles começaram a cantar alegremente, porque eles haviam vencido. Deus havia dado a vitória para eles. Porque quando nós escolhemos andar nos caminhos do Senhor, pode vir sofrimento, pode vir dúvida, pode vir o medo, mas a vitória é certa. Bendito é o nome do Senhor. E nós vamos ver que Deus agora está caminhando junto com o povo. Deus tira o povo do Egito, coloca o povo no deserto, mas está caminhando no deserto junto com o teu povo. Deus agora começa a ser a provisão de Israel. Nós vamos ver que os israelitas, o povo hebreu, o povo de Deus, o povo escolhido, começa a sentir fome. Eles começam a sentir fome, começam a necessitar de alimento e também começam a sentir sede. Eles começam a se sentir com vontade de beber água. E nós vamos ver que eu entendo dessa forma, que muitas das vezes Deus nos coloca em certos lugares para que nós venhamos a sentir necessidade, para que nós venhamos enxergar que nós precisamos de alguém que provê algo para nós. Bendito é o nome do Senhor. Eu fico alegre quando eu falo isso, porque Deus colocou Israel no Egito, no deserto.
lugar onde não tinha água, lugar onde não tinha comida, porque muitas das vezes é quando nós sentimos fome que nós lembramos de Deus. Muitas das vezes é quando nós sentimos sede, é que nós viemos lembrar de Deus. Muitas das vezes quando a necessidade bate na nossa porta é que nós lembramos de Deus. E Deus, eu entendo dessa forma, que Deus colocou o povo ali para que quando o povo viesse sentir necessidade, lembrasse que Ele é a provisão. Lembrasse que devemos olhar só para um lugar, que é para o alto. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa ajuda, é de lá que vem o nosso alimento diário, é de lá que nós conseguimos matar a nossa sede, é de lá que nós conseguimos, aleluia, alimentar aquela sede que em nenhum lugar nós conseguimos. Então eu entendo isso, é porque nos momentos difíceis, nós lembramos de quem? Nos momentos difíceis, nós lembramos que tem um Deus que zela por nós. Nos momentos difíceis, nós lembramos que temos um Deus que cuida de nós. É nos momentos difíceis que nós enxergamos água em Deus. É nos momentos difíceis que nós enxergamos o alimento na palavra de Deus. Muitas das vezes estamos passando por momentos bons na nossa vida, como essa quarentena. Isso não é bom, não estou querendo dizer que isso é bom, mas tem muitas pessoas desistindo do Senhor nessa quarentena, porque está em casa o tempo todo, assistindo televisão, se distraindo com outros tipos de coisa, mas vai chegar uma hora que a necessidade vai bater. Isso que está acontecendo é uma doença, mas não é uma necessidade ainda para nós. Mas quando houver a necessidade, muitas pessoas que estão se esfriando vão voltar para a presença de Deus. Então não se esfrie na presença do Senhor. Entenda hoje que Ele é a tua água. Entenda hoje que Ele é o teu alimento. Ele é o teu pão de cada dia. Não espere você sofrer para vir entender isso. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E nós vamos ver que Deus caminhou com o povo no deserto. O povo sentiu sede, Deus fez jorrar água da pedra. O povo sentiu fome, Deus fez cair maná do céu. O povo enjoou do maná, Deus fez chover codornas para o povo comer. E todo dia Deus supria a necessidade do teu povo. E para mim concluir a mensagem, para mim não demorar muito, passa 40 anos. E o povo se aproxima da terra prometida, da terra que Deus havia prometido para Abraão. E quando eles avistam Canaã, eu acho interessante que nesse momento Moisés morre. Nesse momento, quando eles estão prestes a tomar Canaã, quando eles estão prestes a entrar na terra prometida, Moisés morre. E o Senhor falou no meu coração hoje à tarde tão intensamente, que Ele colocou algo no meu coração que eu ainda não havia percebido. Moisés que estava liderando o povo. Moisés que era o líder do povo, abaixo de Deus. Só que agora Moisés morre e Josué toma o lugar de Moisés. O que eu entendo com isso? É que nós somos a geração que dará continuidade ao Evangelho. Nós somos a geração que dará continuidade à obra de Deus. Nós somos a geração que precisamos pegar com garra a palavra do Senhor e pregar o Evangelho do Senhor e continuar sendo fiéis ao nome do Senhor. Quando os líderes de hoje em dia vierem a falecer, porque isso vai acontecer, isso acontece com todo mundo, quem tomará o lugar deles? Quem dará continuidade no lugar deles? Porque eles estão preparados para levar a palavra. Eles estão dispostos a levar a palavra. Eles estão com vigor para levar a palavra. Só que hoje, infelizmente, nós estamos vivendo em uma geração onde tem muitos jovens, adolescentes, que não estão querendo compromisso com a palavra do Senhor. E eu quero que vocês entendam que eu não estou querendo dizer que eu sou santo, não. O ouvido mais próximo da minha boca é a minha. É o meu. E quando o Senhor falou no meu coração, primeiro Ele falou comigo, para depois eu passar para frente. Então, tem muitas pessoas hoje em dia, jovens e adolescentes, que estão levando na brincadeira. Sendo que o Evangelho é algo sério. É necessário ter um sucessor. É necessário ter alguém que quando faltar em um lugar, nós venhamos pegar com garra
o Evangelho do Senhor? Será que quando os nossos pastores partir, será que nós estaremos preparados para dar continuidade na obra do Senhor? Porque a obra do Senhor não pode parar, tem que continuar. Bendito é o nome do Senhor. E para me finalizar, para me concluir, quando Deus fala com Josué, Josué sobe ao monte para poder orar a Deus, e Deus fala para Josué: Josué, eu entreguei nas tuas mãos Jericó. Pega 7 sacerdotes e o exército, e manda que os 7 sacerdotes toquem a trombeta de chifre de carneiro. Olha que coisa interessante, Deus está dizendo para o povo, para Josué: eu já te entreguei Jericó, mas você tem que conquistar ela. Eu já te entreguei a vitória, mas você tem que conquistar essa vitória. Bendito é o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que ouvem uma promessa de Deus, que ouvem Deus falar: eu vou te dar tal coisa, e fica esperando, não quer conquistar. Não, não é dessa forma. Deus, ele disse para Josué: Josué, eu já te dei Jericó, mas pega estes homens, rodeia a cidade por 6 dias, e no 7º dia você rodeia a cidade por 7 vezes. Deus está dizendo para Josué: Josué, eu já te dei, mas você tem que conquistar. Josué, eu já ganhei para você essa vitória, mas você tem que fazer alguma coisa. Então não espere de mãos beijadas aquilo que Deus te prometeu. Porque Deus prometeu para Abraão lá atrás. E cerca de mais de 400 anos depois, 440, 450 anos, que o povo foi herdar a promessa que Deus havia feito para Abraão. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, nesta noite: conquiste aquilo que Deus te deu. Deus disse para Josué: Josué, eu já te dei Jericó, mas segue com o exército e toma. Então Deus já te deu, então só falta você conquistar. Tem tantas coisas que Deus já nos deu e a gente ainda não tem. Por quê? Porque a gente não conquistou ainda, a gente não batalhou ainda, a gente não lutou ainda para conseguir aquilo. E para conseguir uma vitória vindo da parte do Senhor, é necessário lutar, é necessário orar, é necessário batalhar, jejuar, é necessário ser um homem de Deus, é necessário ser uma mulher de Deus, é necessário ser uma mulher de fé, ser uma mulher fiel ao nome do Senhor. Então não deixe que as promessas do Senhor durmam na tua vida. Não deixe que as promessas que o Senhor fez para você adormeçam na tua vida, não. Batalhe, lute, seja um homem de Deus para essa geração. Seja uma mulher de Deus para essa geração. Seja alguém que vai vencer as batalhas espirituais que estão à nossa frente. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria de orar neste momento para poder finalizar esta mensagem. Conquiste aquilo que Deus já te deu. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, a Tua palavra foi ministrada. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Obrigado, meu Pai, por não desistir de nós. Mesmo nós sendo pecadores, falhos, o Senhor sempre tem uma palavra de ânimo para o nosso coração. Obrigado, meu Deus amado, Deus querido, porque mesmo o Senhor sendo grande, o Senhor não desistiu de nós que somos tão pequenos. Mesmo o Senhor sendo tão poderoso, o Senhor não desistiu de nós que somos tão falhos, tão pequenos. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor quem nos chamou. A cada dia, Senhor, infelizmente, através dos nossos erros, nós nos afastamos de Ti. Mas o Senhor, com Tua misericórdia, com Teu amor, o Senhor nos busca novamente para perto do Senhor, para junto de Seus braços. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia. Nos ajude, Senhor, a conquistar tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Nos ajude, Pai, a dar continuidade ao Teu Evangelho. Nos ajude, meu Pai, a estarmos preparados para a adversidade que nós enfrentamos a cada dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos vivendo em um momento, Senhor, em um momento onde a humanidade não sabe mais o que fazer. Onde a única coisa que nós conseguimos depositar a nossa confiança
é em Ti, meu Pai. Nós só conseguimos, ó Pai, acreditar em Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajude neste momento de crise. Nos ajude neste momento onde muitas pessoas estão apavoradas. Nos ajude, Senhor, a manter a nossa fé. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai amado e Pai querido, ser a Tua palavra para alguém. Nos ajude, Pai amado, a ser a palavra de ânimo para alguma pessoa. Em nome de Jesus, não nos deixe esfriar. Não nos deixe enfraquecer. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a conquistar as batalhas, as vitórias, as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, é isso que eu te peço nesta noite. Continue conosco, continue nos ajudando a caminhar, continue nos ajudando a escolher a escolha certa. Continue nos ajudando, ó Pai, a decidir as decisões certas para as nossas vidas. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.